Eu vou amar pra sempre a história do bigode do Henry Cavill e a polêmica que isso gerou, mas eu devo admitir que se fosse uma escolha minha, eu ia dar esses 20 milhões extras de cabelos e pelos pra dar um mullet pro Superman. Sério, ia ficar demais. Liga da Justiça é o novo filme do universo cinematográfico da DC, e a sinopse é bem simples. Cara malvado aparece, Batman e Mulher Maravilha precisam achar outras pessoas com poderes pra formar uma equipe e lutar contra ele. E só nisso a gente já percebe o abismo de diferença que temos desse filme pra Batman vs Superman, onde um dos grandes problemas era a quantidade de histórias paralelas acontecendo. E a outra grande diferença foi a mudança de tom. E toda vez que eu falo do universo da DC, eu faço questão de frisar que, pra mim, o problema nunca foi o tom sombrio, e sim o roteiro sobrecarregado, a edição bagunçada e a mudança na personalidade, especialmente do Superman, que eu acho que é um personagem que o Snyder simplesmente não entende. E eu sou da opinião que você pode ter um filme sério, mais denso, um pouco mais carregado, e no meio disso tudo ter um personagem que se destaca por ser puramente bom, por ter a moral intacta e por representar a esperança. Sabe aquele símbolo no peito dele? Pois é isso que o Superman tem que representar, uma inspiração, uma esperança, e a gente ainda não tinha visto isso nos filmes da DC. E daí ficou a impressão de que pra conseguir esse tipo de personagem, eles tiveram que trazer tudo pro lado mais leve, mais colorido, um pouco mais alegre, porque eles não conseguiam achar esse ponto de equilíbrio. E eu tenho que dizer que, apesar de eu não ser fã de Batman vs Superman, eu respeitava que eles estavam tentando fazer uma coisa diferente e que destoasse da concorrência. Eu entendia qual era a visão deles, pra onde eles queriam ir, e eu acho que poderia dar certo se tivesse alguém ali supervisionando o Zack Snyder, que é ótimo no visual, mas não sabe contar uma história. E ao invés de manter a visão que eles tinham, eles foram tentando corrigir e mudando pra atingir um público maior. E não que eu não tenha gostado do resultado, até porque eu achei que foram 2 horas bem legais e divertidas, mas ao mesmo tempo com isso ele ficou mais genérico. E no mundo onde a gente vive, que saem 5 filmes de super-herói por ano pelo menos, a gente precisa de alguma coisa que se destaque. E a única coisa de diferencial que a gente tem aqui é que são esses heróis da Liga da Justiça que nós ainda não tínhamos visto juntos. E isso vai pesar pra um fã? Claro que vai. Mas pra uma pessoa que tá indo apenas assistir um filme, não. E eu tenho certeza que se fossem os heróis da Marvel, os Vingadores, e que a gente já viu junto em vários filmes, e tivesse com a mesma história que a gente viu agora, as críticas seriam bem piores. Mas como a gente ainda não tinha visto esses heróis tão amados da nossa infância juntos, isso deu um gás extra. Porque de resto, o filme entra no mesmo gênero de super-herói que já tá ficando meio batido. E analisando como um filme, não como um evento, e também deixando esse lado um pouco mais sentimental de lado, a gente vê que a DC tá melhorando. Ele é superior a Batman vs Superman e a Esquadrão Suicida, na questão de a trama é mais simples, é mais direta, o desenvolvimento dos personagens é bem feito, e eles também tratam bem os momentos de exposição que são inevitáveis, porque você tem um filme de só 2 horas, onde você tá apresentando mais 3 heróis e um vilão. A história flui bem e não fica parecendo aquela coisa picotada e remendada como os filmes anteriores, que era uma coisa que eu tava com muito medo devido à troca aí de diretores e eles terem estilos bem diferentes. Mas dá pra notar a mudança de diretor sim, porque não ficou nenhuma obra característica do Zack Snyder e nem do Joss Whedon, não ficou nenhum nem o outro. Esse tom mais leve, até a trama mais simples, descaracterizou um pouco o jeito do diretor original e apesar de ter aqueles diálogos espertalhões e mais engraçadinhos do Joss Whedon, o filme também não ficou com a assinatura dele, até porque se os relatos estiverem certos, ele só refilmou 20% do filme. E eu achei que isso, somado às mudanças e correções que a DC tenta fazer no meio das filmagens, fizeram com que o filme perdesse um pouco a personalidade. E como eu disse, ao mesmo tempo que, apesar da troca, o filme funciona muito bem na questão narrativa, tem algumas horas que esse contraste das direções faz com que ele perca um pouco a carga dramática, como por exemplo na destruição do mundo. E pelo que falam do vilão, ele era pra ser o ser mais ameaçador e a coisa mais terrível que a Terra iria enfrentar.
e a destruição do mundo era pra ser um medo real, mas você nunca sente isso realmente. Eu acho que esse tom um pouco mais leve e divertido atrapalhou em você sentir as consequências daquilo, até porque eles não fizeram um bom trabalho em mostrá-las, exceto na cena em Themyscira. Mas isso é um mal de quase todo filme de super-herói. Ah, um feixe de luz está vindo do céu para acabar com a humanidade. Deve ser terça-feira. Onde esse filme realmente acerta são nos personagens. A DC ainda não errou no casting, com uma pequena exceção. Então todos estão ótimos nos seus papéis, e quando eles deixavam os personagens interagirem, eram os melhores momentos, porque era quando você via a personalidade de cada um, os contrastes, as afinidades. Então tem umas cenas meio que em duplas, como o Cyborg e o Flash, o Bruce e o Flash, a Diana e o Cyborg. E esses momentos foram ótimos pra gente ver como ia ser a dinâmica e também pra desenvolvê-los. A Diana e o Bruce têm uma discussão sobre moral e umas questões um pouco mais filosóficas, que era o que eu esperava ter visto entre o Batman vs Superman no filme anterior. Mas eu gostei que, apesar de não ter sido com os dois, eles deram um jeito de colocar esse tipo de conflito. E eu tava louca pra ver o Jason Momoa com o Aquaman, porque eu amo Momoa e também porque, né, gente... Eu duvido que pelo menos metade dos héteros não questione a sua sexualidade quando esse cara aparece. Mas eu tava com um pouquinho de medo pelo que a gente tava vendo nos trailers, porque parecia que ele ia ser meio brother tapado do CrossFit, mas eu gostei do tratamento que deram pra ele. Apesar dele ter pouco tempo em tela, eu achei que foi o suficiente pra causar uma boa impressão e deixar animada pro filme do Aquaman. O que mais me surpreendeu foi o Cyborg, que eu não tava esperando absolutamente nada, às vezes eu até esquecia que ele tava no time, mas eu achei que deram um tempo justo pra desenvolver ele. Não foi um super arco, ficou meio estagnado na parte final. Mas no começo, quando eu tava mostrando a relação dele com o pai dele e como ele ter sido transformado em máquina tava afetando ele, tava bem interessante. O Flash é inevitável comparações com o da TV, porque eu assisto a série e eu adoro aquele Barry Allen. E eu acho o Ezra Miller um dos melhores atores que a gente tem trabalhando atualmente. E eu achei que a atuação dele tá muito boa, mas pesaram a mão nele como alívio cômico. Funciona em muitas partes, mas em outras fica completamente deslocado e você sente falta dele ter um momento ou outro um pouco mais sério. Mas um momento desabafo aqui. DC, por favor, não faça Flashpoint ainda, pelo amor de Baby Jesus. Deem um filme solo do cara pra gente conhecer ele melhor, se importar, criar um relacionamento e aí quando vocês quiserem contar essa história, ela vai significar alguma coisa, tá bom? Obrigada. Preciso dizer também que a mudança brusca do Bruce pra piadista em algumas horas me incomodou bastante, porque não faz sentido pelo que eles tinham dado pra gente no último filme e também não foi fiel aos quadrinhos, então eu não entendi pra onde eles estão querendo ir. Mas algo que eu tô tentando trabalhar em mim é desapegar e parar de esperar certas coisas de adaptações de uma mídia pra outra, porque a gente vai acabar só se decepcionando. Mas deixando claro que algumas mudanças triviais sobre como alguém volta ou alguma coisa desse tipo. Não a personalidade e a essência de personagens que nós conhecemos há décadas e que são tão amados justamente por isso. Já a mudança do Superman me agradou, porque eles estão começando finalmente a nos mostrar aquele que a gente já conhece com aquelas características que eu falei no começo do vídeo, mas ainda tem um bom caminho aí pela frente. E sobre o vilão desse filme, sinceramente... Tem gráfico de videogame que é mais convincente do que ele. E tá, tudo bem, ele é só uma desculpa, um dispositivo pra conseguir unir os heróis. Mas ele podia ter um pouquinho mais de personalidade ou pelo menos uma computação gráfica melhor. E o terceiro ato cai completamente naquele festival de CGI que a gente já conhece da DC. Incomodou um pouco, mas eu não esperava nada diferente. Até porque fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Então, esperar algo diferente nessa altura do campeonato seria um pouco de delírio. E parando pra analisar tudo que eu falei até agora, pode parecer que eu tô sendo meio negativa. Mas na verdade não, eu gostei bastante do filme, é um que eu vou revisitar com certeza. E como eu falei, foram 2 horas de puro entretenimento, bem divertidas e que a criancinha dentro de mim estava dando pulinhos. Mas infelizmente não achei que alcançou o potencial que esses heróis têm. Era um filme que a gente precisava, mas não ainda o que a gente merecia.
Eu sinto que quem é muito fã dos quadrinhos não vai gostar tanto, quem é um fã mais ocasional vai gostar um pouquinho mais, e quem não é fã de super-herói também não vai ser conquistado agora. Por isso que leva um 7. E, gente, olha só que coisa, vocês podem amar o filme, vocês podem odiar, vocês podem gostar mais da DC, mais da Marvel, amar os dois com a mesma intensidade ou não suportar nenhum, e tá tudo bem, qualquer que seja a opinião de vocês. Então, por isso, vamos também respeitar a opinião dos coleguinhas nos comentários abaixo. Então me digam educadamente o que vocês acharam do filme, se ele alcançou a expectativa de vocês, o que decepcionou, e também deem uma nota pra Liga da Justiça nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!